Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você. Boa noite. Davi Alcolumbre foi eleito novo presidente do Senado e agora há pouco os deputados escolheram Hugo Mota para o comando da Câmara para os próximos 2 anos. A eleição na Câmara começou por volta das 4 da tarde. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, recebeu 444 votos e venceu outros 2 candidatos que disputavam o cargo. Ele teve o apoio de partidos aliados do governo e também da oposição. Mais cedo, com 73 votos, os senadores escolheram Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, para ocupar a presidência do Senado. Você vai acompanhar todos os detalhes da eleição no Congresso Nacional durante essa edição do Jornal da Record. Bairros de São Paulo e cidades da região metropolitana ainda estão debaixo d'água horas depois do temporal da madrugada. A cidade de Franco da Rocha foi uma das mais afetadas. Ruas que parecem rios, para transitar só com botes ou motos aquáticas. Nossa equipe acompanhou o trabalho de voluntários no resgate a pessoas ilhadas. Algumas querem vir, outros não, o pessoal está tirando lá. Esta família foi resgatada pela Guarda Civil. Eu ia morrer lá dentro, né? Perdi tudo. Estes moradores que perderam tudo têm medo de deixar a casa. A gente está sem alimento, sem leite, sem pão, sem nada aqui para dar para essas crianças aqui, tudo de menor. E a gente não sabe o que fazer. A chuva já parou há várias horas aqui em Franco da Rocha, mas a água não baixa. A gente calcula pelo menos 1,5 metro de altura. Eu falo aqui em cima do teto de um veículo e contei, são pelo menos 11 carros. Todos estavam estacionados durante a madrugada. Os motoristas não tiveram tempo de tirar os veículos e agora estão completamente tomados pela água. Assim como a delegacia do outro lado da rua está totalmente alagada e as viaturas impedidas de sair. O helicóptero da Record mostrou as ruas da cidade completamente alagadas. Um hospital foi invadido pela enchente. É possível ver botes em frente ao local para resgatar os pacientes. Em Campo Limpo Paulista, também na Grande São Paulo, o temporal fez com que um trem descarrilasse. Segundo a companhia responsável, ninguém ficou ferido. O acidente paralisou a circulação dos trens. A chuva também causou estragos na capital. A Marginal Tietê, uma das principais vias expressas da cidade, teve pontos de alagamento. Aqui o rio transbordou e carros ficaram submersos. O trânsito ficou interditado até o fim da manhã. Na mesma região, o muro de uma casa caiu em cima do quarto onde um casal dormia. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados a um hospital. A garagem deste condomínio foi invadida pela enxurrada e os carros ficaram encobertos. Na Zona Sul, cenário de destruição. Houve deslizamento de terra e ao menos 20 veículos foram arrastados pela lama. Ninguém se feriu. Durante a tarde, as ruas do Jardim Pantanal, área de várzea que se estende por 9 bairros da Zona Leste, ainda seguiam alagadas. Os moradores usaram parte da lataria de um carro como barco para transportar crianças e animais. O prefeito Ricardo Nunes foi até o local para avaliar a situação e recebeu uma denúncia de descarte irregular de entulho. A gente tem um problema sério aqui de uma pessoa que pegou uma área do rio ali e um córrego onde fluía a água e jogou vários caminhões de terra, que aí prejudicou ainda mais a vazão da água. Na Zona Oeste, um carro que tentou atravessar a enchente ficou no meio do alagamento. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o volume de chuva passou de 100 milímetros em 6 horas e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Mas há uma grande preocupação sim, com o deslizamento, né, e com o extravasamento de rios e afluentes também, que isso aí acaba impactando diretamente na vida das pessoas. E você vai ver também os detalhes da vitória de Davi Alcolumbre, que volta à presidência do Senado depois de 4 anos. O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade. Hugo Mota ganha a eleição e vai comandar a Câmara dos Deputados até 2027. Não podemos continuar penalizando a nossa gente, porque não existe um caminho da direita, um caminho da esquerda ou um caminho do centro. Existe apenas o caminho do Brasil. Nos Estados Unidos, mais um acidente aéreo deixa mortos e feridos. Em Gaza, terroristas liberam 3 reféns israelenses. Os gols de sábado pelos campeonatos estaduais.
E a paixão dos torcedores do Palmeiras e do Guarani que vão jogar amanhã pelo Paulistão aqui na Record. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A partir de segunda-feira, os boletos bancários poderão ser pagos via Pix. Com a nova modalidade, os pagamentos vão ser debitados na hora, inclusive nos finais de semana. Pagar boleto por Pix já era uma possibilidade oferecida por algumas instituições financeiras. O que muda é que agora a operação foi regulamentada pelo Banco Central. A Laís já usa esse método de pagamento. Prefiro, porque já volta na hora o limite. É mais fácil, né? Acho que ninguém mais vai no banco lá sacar dinheiro. A partir da próxima segunda-feira, o pagamento poderá ser feito por meio de um QR Code no próprio boleto. Para pagar a conta que já vem com Pix, principalmente cartão de crédito, né, que libera na hora, acho que dá um alívio, assim, de ver, caiu. O Banco Central afirma que a nova modalidade vai modernizar o pagamento de boletos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, mesmo nos fins de semana, as operações serão debitadas no mesmo dia. Mas, como sempre, é preciso tomar cuidado com golpes e fraudes para garantir que o processo seja seguro. Qual que é a atenção? Aquele boleto é aquele valor, é realmente aquilo que você tinha que pagar, né? O nome da empresa emissora do boleto é aquele mesmo. A atenção que a gente tem que ter hoje para pagar um Pix, em qualquer situação a gente tem que ter atenção para pagar um boleto. No ano passado, o número de transações via Pix foi 52% maior do que as realizadas em 2023. Neste ano, os especialistas projetam um crescimento ainda maior. Acho que é mais fácil, mais ágil, não tem burocracia. Acho que tudo que para a gente facilitar a nossa vida hoje em dia tem que ser usado. A segurança pública segue como um dos principais desafios para autoridades do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, vários roubos de carros foram registrados no estado. Um ex-jogador de futebol foi uma das vítimas. O ex-meio-campo do Botafogo, Márcio Gomes, relembra como foi o assalto na porta da casa dele em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Quando eu desliguei o carro, eu notei um farol alto virando na minha direção. Câmeras de segurança registraram o crime na madrugada desta sexta-feira. Márcio teve a carteira e 2 celulares roubados. Como a chave do carro ficou presa em um dos bolsos, os assaltantes ainda levaram as calças do ex-jogador. Se ele não consegue, de repente, tirar a chave do bolso e levar o carro, poderia acontecer algo pior. Em Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense, um pet shop foi alvo dos criminosos. O veículo da empresa que transportava 2 animais foi levado pelos suspeitos. Um deles ainda estava desaparecido, mas foi encontrado hoje em uma comunidade na Zona Norte. O alto índice de roubo de carros é um desafio para a segurança pública do Rio de Janeiro. Em 2024, 30 mil veículos foram roubados no estado, uma média de 84 por dia e um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Em Piedade, na zona norte do Rio, os assaltantes abordaram uma família em 2 motos e saíram com o carro das vítimas. Na linha vermelha, uma das principais vias expressas da capital fluminense, outro flagrante. A câmera do carro de aplicativo registrou uma tentativa de assalto com os veículos ainda em movimento. Os criminosos frearam bruscamente, provocando uma colisão. Lucas conseguiu dar marcha ré e fugir. Naquela hora ali que eu enxerguei, eu falei, a batida foi o que salvou minha vida. Porque se eu passasse, eles iam fuzilar o carro e teria acabado tudo ali. Não estaria agora aqui dando essa reportagem. É sábado movimentado na capital federal. A gente vai direto a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que traz as informações para a gente sobre as eleições na Câmara e no Senado. Muito boa noite para você, Fara. Oi, Giovana, boa noite a você, ao Sérgio e a todos que acompanham o Jornal da Record. Hoje o dia realmente foi muito agitado aqui no Congresso Nacional e você pode ver aqui no Salão Verde muita movimentação ainda, embora o resultado da eleição na Câmara tenha saído há mais ou menos 1 hora. É que o regimento interno das 2 casas determina que as eleições para a presidência da Câmara e do Senado ocorram sempre no primeiro dia de fevereiro. Por isso, toda essa movimentação aqui.
A primeira votação começou no final da manhã e no meio da tarde saiu o escolhido para presidir o Senado, o senador Davi Alcolumbre, como a gente vai ver agora na reportagem. A eleição de Davi Alcolumbre do União Brasil do Amapá para a presidência do Senado e do Congresso Nacional foi por ampla maioria. Ele teve 73 votos entre os 81 senadores, a maior votação desde José Sarney em 2003, que teve 76 votos. Davi Alcolumbre, que vai ocupar a presidência do Senado nos próximos 2 anos, volta à função depois de 4 anos e disse no discurso que todos os senadores vão ter espaço em seu mandato. Não estou definitivamente em busca de protagonismo. Não é isso que me move a estar aqui. Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, e Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, retiraram as candidaturas antes da votação. Os outros 2 candidatos, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Marcos Pontes, do PL de São Paulo, tiveram 4 votos cada. Evitar uma possível derrota e a perda de cargos importantes. Essa foi a estratégia de governistas e também da oposição ao votarem Davi Alcolumbre para um 2º mandato à frente do Senado Federal. A presença no bloco que vai comandar os trabalhos garante a presença e também cargos na mesa diretora do Senado e também nas comissões permanentes. O acordo que foi feito, ele acabou gerando equilíbrio entre a representação de todos os partidos na casa, né? Na eleição passada para a mesa do Senado, o PL apresentou uma candidatura, né, e todos os partidos da oposição acabaram ficando prejudicados com a sua presença no âmbito das comissões. Então, na minha opinião, o fato de terem sido feito acordo com os diversos partidos, resgatada a proporcionalidade como manda o regimento, eu acho que é positivo. Alcolumbre assume o lugar de Rodrigo Pacheco, do PSD, que deixou o cargo falando em candidatura ao governo de Minas Gerais. Óbvio que isso é um desejo, isso é um sonho de qualquer político governar o seu estado e, evidentemente, é um sonho que eu sempre tive de ser governador do meu estado. A divisão das comissões até o momento é a seguinte: o PSD vai comandar 2 comissões, entre elas a mais importante, a de Constituição e Justiça. O MDB terá a presidência de 2 comissões. O PT também fica com 2. O PL vai ter 3. O Republicanos terá 1, assim como União Brasil, PSB e Podemos. Com Davi Alcolumbre como novo presidente, os senadores escolheram os outros integrantes da mesa diretora. A primeira vice-presidência ficou com Eduardo Gomes. A segunda vice-presidência com Humberto Costa. Daniela Ribeiro é a primeira secretária. A segunda secretaria ficou com Confúcio Moura. E a terceira com Ana Paula Lobato. Temos que manter 2 anos muito positivos, tanto na Câmara quanto no Senado. Vai se recuperando o ambiente de confiança, de diálogo, consolidando esse ambiente. Vamos continuar, a nossa atuada é essa. O presidente Lula fez uma postagem nas redes sociais em que parabenizou o Alcolumbre pela eleição e afirmou que o país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Lula também falou com Alcolumbre por telefone e convidou o novo presidente do Senado para um café da manhã na segunda-feira. Todos os partidos políticos que estão no Senado Federal estão hoje na mesa diretora do Senado. Eu acho que o melhor caminho para o Brasil, para a defesa dos interesses do povo brasileiro, é a pacificação, é a conciliação, é a união nacional em favor das causas que verdadeiramente precisam ser ditas pelo Parlamento brasileiro. O Davi Alcolumbre chega à presidência do Senado e do Congresso Nacional com o apoio de senadores da base governistas e também da oposição. Ele iniciou a carreira política há mais de 2 décadas e foi eleito presidente do Senado pela primeira vez em 2019. Depois de 4 anos, Davi Alcolumbre volta à presidência do Senado. Um retorno que aglutinou o apoio da ampla maioria dos senadores, da base governista e da oposição. Olha, nós achamos que o senador Alcolumbre, até porque já presidiu a casa, né, já está no seu 2º mandato como senador,
ele está amadurecido, ele tem quilômetro rodado. E o que nós pedimos a ele, a nossa expectativa, é que ele seja um árbitro, seja um magistrado. O senador Alcolumbre deu uma demonstração de que tem uma capacidade grande de aglutinação, conseguiu o apoio de praticamente todos os partidos que existem aqui no Senado e esperamos que ele faça uma gestão que tenha como principal preocupação o país. Davi Samuel Alcolumbre Tobelen, 47 anos, casado e pai de 2 filhos. Nasceu em Macapá, capital do Amapá. Filho de um mecânico e uma empresária. Iniciou o curso de Ciências Econômicas, mas não concluiu a graduação. Decidiu largar os bancos da academia para seguir o caminho da política. Em 2000, Alcolumbre foi eleito vereador em Macapá pelo PDT. Foi seu primeiro cargo eletivo, mas ele deixou a Câmara Municipal na metade do mandato para estrear em Brasília como deputado federal. Reeleito na Câmara, se licenciou em 2009 para assumir a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Macapá. De volta a Brasília para um terceiro mandato e com 29 projetos de lei apresentados aqui na Câmara, Alcolumbre decidiu concorrer ao Senado em 2014. Foi eleito com 131 mil votos. No Senado, com mais conhecimento do Congresso, Alcolumbre começou a pavimentar o caminho para disputas maiores. Presidiu a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e participou de colegiados, como a Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial. Em 2019, chegou à presidência do Senado pela primeira vez. E apresentar para a sociedade brasileira o que ela espera de um homem público e de um poder. Davi Alcolumbre foi sucedido por Rodrigo Pacheco em 2021. Mesmo fora da presidência, continuou como protagonista no Senado. Assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da casa. De volta ao comando do Senado e também do Congresso Nacional, Alcolumbre tem um perfil discreto, como de seu antecessor, Rodrigo Pacheco. Apesar de reservado, é visto como duro nas negociações, mas um político que busca convergências. Eu volto ainda nessa edição do Jornal da Record para mostrar a repercussão sobre a eleição do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para a presidência da Câmara dos Deputados. Sérgio. É já então, Fara. E voltamos a falar sobre o temporal que causou estragos na capital paulista e na região metropolitana. O repórter André Tal está em Franco da Rocha, uma das cidades mais afetadas. André, boa noite. Situação de momento por aí. Boa noite, Sérgio e Giovana. Olha, volta a chover aqui em Franco da Rocha. Isso causa preocupação porque acontece justo no momento que a água começava a baixar. A gente vê que parte daqui do centro da cidade continua alagada e também é muitos trechos com lama. A gente sabe que o primeiro andar de um hospital particular foi tomado pela água. Isso fez com que o atendimento de urgência tivesse que ser interrompido. Por sorte, os andares de internação são mais elevados e nenhum paciente teve que ser removido. Um prédio da prefeitura também ficou alagado. E, além de todo esse prejuízo financeiro, moradores de um bairro aqui bem perto do centro vivem o drama de ter que abandonar suas casas nesse momento tão difícil. Alguns moradores, no entanto, resistem em sair porque dizem que há o risco de saques acontecerem. A boa notícia é que não há um risco iminente de abertura das comportas da represa Paiva Neto. O que isso causaria seria uma remoção, uma evacuação de urgência de boa parte dos moradores daqui de Franco da Rocha, porque quando as comportas são abertas, a cidade fica alagada. A Defesa Civil informa que recebeu 40 chamados para deslizamentos de terra, mas não há registro de nenhum ferido. Sérgio, Giovana. Obrigado. Cidades do interior e do litoral paulista também foram atingidas pelo temporal. Em Cajuru, no interior de São Paulo, o dia foi de limpar a lama e contabilizar o prejuízo causado pela enchente. Muitos móveis tiveram que ser descartados. Um caminhão-pipa particular ajudou na limpeza das ruas. Em Jaú, também no interior, foram registrados cerca de 55 milímetros de chuva em menos de 2 horas. O sistema de drenagem do município ficou sobrecarregado e causou 21 pontos de alagamento.
Em Guarujá, litoral paulista, 54 pessoas precisaram deixar as casas que foram interditadas por causa de deslizamentos de terra e alagamentos. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta severo para toda a cidade. São Paulo foi o estado com mais chuva neste sábado. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, como fica o tempo amanhã? Boa noite. Ainda nublado e com chuva a qualquer momento nas regiões norte, centro-oeste e sudeste, Giovana. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O corredor de umidade continua formando nuvens de temporal sobre o Brasil, pelo menos até a próxima segunda-feira. Neste domingo, a maior quantidade de chuva deve cair sobre a capital paulista. As temperaturas permanecem amenas, com até 25 graus. Em Goiânia, temporais concentrados à tarde, faz até 26. Em Macapá, chove o dia todo e esquenta até os 30 graus. Hoje a chuva foi pesada em vários estados. Vejam comigo as imagens de satélite. Estes pontos coloridos são as nuvens de chuva que agem neste momento. Amanhã a chuvarada prossegue em grande parte do país. Só na região sul é que deve chover fraco e ter aberturas de sol. No giro de temperaturas, faz até 29 graus em Florianópolis, 35 no Rio de Janeiro, 30 em Campo Grande e em Porto Velho e até 32 em Teresina. Tempo Delivery. O Jailton é de Jaguaquara, na Bahia. Oi, Jailton. Pelo menos até terça-feira você pode contar com dias ensolarados, sem nada de chuva. À tarde faz até 29 graus. O Cláudio é de Araguari, Minas Gerais. Bem-vindo, Cláudio. Até segunda pode chover a qualquer hora. Essa chuva pode apertar em alguns momentos. Há risco de alagamentos. Fique atento aos alertas. Neste domingo faz até 25 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Sérgio. Obrigada, Lid. Autoridades da Filadélfia confirmaram que 7 pessoas morreram e 19 ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte. Este é o segundo acidente aéreo em 2 dias nos Estados Unidos. A queda foi registrada por câmeras de vigilância. Em uma das imagens é possível ver a aeronave mergulhando em alta velocidade de uma altitude de mais de 500 metros até atingir o solo. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da tarde, 8 da noite, pelo horário de Brasília. O avião caiu logo depois de decolar de um aeroporto da Filadélfia. O destino era a cidade de Springfield, no Missouri. A queda ocorreu no meio de uma avenida próximo a um shopping. De acordo com as autoridades, a aeronave era um bimotor de transporte médico. Todos os passageiros eram mexicanos. 4 tripulantes, uma criança que voltava de um atendimento e a mãe dela. Todos morreram. Destroços do avião ficaram espalhados pela área. Com a explosão, o fogo atingiu casas e veículos. A prefeita da Filadélfia confirmou a morte de uma pessoa em solo que estava dentro de um carro. As causas do acidente ainda são investigadas. A queda desse avião faz desta uma das semanas mais trágicas da história da aviação americana. O acidente na Filadélfia ocorre menos de 48 horas depois do choque entre um avião comercial e um helicóptero militar aqui no aeroporto de Washington, que deixou 67 mortos. As buscas às vítimas prosseguiram neste sábado. As equipes retiram corpos e os destroços das 2 aeronaves do Rio Potomac. Quase 30 vítimas foram identificadas. A baixa visibilidade e as temperaturas congelantes dificultam o trabalho dos mergulhadores. Ontem à noite, a caixa preta do helicóptero militar foi retirada do fundo do rio. As 2 caixas pretas do avião comercial já haviam sido recuperadas na quinta-feira. As conversas e os dados técnicos dos voos já estão sendo analisados pelos investigadores. Veja a seguir o amor dos torcedores pelo Guarani e pelo Palmeiras, que vão jogar amanhã pelo Paulistão aqui na Record. E novos reféns israelenses voltam para casa. Estudo aponta que doenças pós-traumáticas ainda afetam a população do Rio Grande do Sul 8 meses após a enchente. 3 reféns são libertados pelos terroristas na faixa de Gaza após 484 dias em cativeiro.
Um estudo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre analisa o impacto psicológico sofrido pelas vítimas das enchentes de maio do ano passado. A grande maioria sofre com ansiedade e depressão. As marcas da maior tragédia climática do estado ainda fazem parte da vida dos gaúchos. Na casa do Jean, a altura que a água chegou está na parede. Tem madrugadas que o tempo vai chover, começa a chuva, não dormimos, a gente se mantém acordado para ver qual vai ser o resultado das chuvas. A família vive no bairro Sarandi, uma das áreas mais afetadas pelas enchentes do ano passado na capital gaúcha. Sensação que tu vai morrer, te dá falta de ar e mais pela parte da noite começa a atacar mais forte, né? Uma pesquisa feita pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre revelou que a catástrofe deixou marcas também na saúde mental das vítimas das inundações. A avaliação levou em conta questionários feitos a mais de 2.500 pessoas. A grande maioria, 91%, sofriam com a ansiedade. Também foram relatados casos de depressão. O estudo, que começou em junho, seguiu até o final do ano passado e apresentou ainda a persistência dos sintomas. Ele passa a ter, muitas vezes, dificuldades para manter as relações sociais, dificuldades em casa, dificuldades no trabalho, enfim. É uma série de prejuízos que, se eles não são mapeados e considerados, entendidos como uma doença, a gente não consegue ajudar essas pessoas. O estudo também mostrou que a falta de recuperação dos danos materiais aumenta a sensação de medo. Mais 50% do bairro, casas para vender, porque o pessoal, eles não têm a certeza de que isso não vai acontecer de novo. A proposta da pesquisa é acompanhar os pacientes até maio do ano que vem e servir como base para a criação de uma rede de apoio no estado. Entender que o suporte psicológico é a peça-chave no tratamento, no acompanhamento, no segmento desses indivíduos, a gente consegue reduzir o adoecimento. Agora o futebol, amanhã às 6 da tarde, a Record vai transmitir um confronto que já decidiu um campeonato brasileiro há quase 50 anos. O Guarani vai receber o Palmeiras, um jogo que mexe com o amor das duas torcidas. O amor pelo futebol não tem idade. Meu nome é Irma, vou completar 85 anos, sempre amei meu Guarani e vou continuar amando até morrer. A paixão por um clube não tem limite. Sou Beto Secom, palmeirense, colecionador de mais ou menos 3.000 itens do Palmeiras. Esse amor pelo time do coração começou faz tempo. A dona Irma era uma menininha. A primeira vez que eu estive aqui no Brinco, eu estava com 14 anos de idade. Seu Beto quebrou uma linhagem de corintianos na família. Foi pelo rádio que ele se apaixonou. Tentar explicar a quem não é palmeirense, o que é ser palmeirense, é praticamente impossível. A coleção começou com um chaveiro. Hoje tem tudo que se possa imaginar do Palmeiras. São copos, louças, instrumentos musicais, shampoos, artesanatos e uniformes de várias épocas. Quando a senhora conheceu o Beto, era como assim a coleção dele? Minúscula, tinha pouquíssimas peças. Cabia numa estante pequena na sala. E aí virou tudo isso. A dona Irma não tira a camisa do Guarani e segue vindo ao estádio em todos os jogos. Ela estava aqui na final do Brasileiro de 78 contra o Palmeiras. Que felicidade que nós somos campeão. Quem fez o gol? E agora, eu lembro, será que foi Careca? Careca, acho que foi, Careca. A dona Irma e o seu Beto estão ligados pelo amor incondicional ao futebol. A paixão pelos clubes, que é completamente diferente. Ele é Palmeiras, ela é Guarani. Mas os sonhos relacionados aos clubes os distanciam. Seu Beto segura o jornal do Mundial de 51 cheio de orgulho. Para ele, o Palmeiras já ganhou tudo que podia. O Palmeiras já me deu demais, cara. A dona Irma, que ainda não está realizada. Mas a senhora queria ver o Guarani campeão mais uma vez? Mais uma não, umas 4, 5, não. Uma é pouco. Os amores da vida deles vão se enfrentar nesse domingo. Como o jogo é de torcida única, seu Beto vai torcer assistindo pela Record.
a dona Irma vai ao estádio, de verde, sorridente e torcendo para ter festa. Hoje sempre Guarani. Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo vão fazer o clássico da 6ª rodada do Campeonato Paulista. Quem traz as informações é a repórter Duda Gonçalves. Duda, boa noite para você. O jogo está atrasado por conta da chuva. Tô vendo que está chovendo aí. Boa noite. Boa noite, Giovana. É isso mesmo. A decisão de adiar a partida foi tomada em conjunto com os dois clubes e o representante da Federação Paulista aqui no jogo. Agora o jogo está previsto para começar às 9 horas da noite e não mais às 8h30. O Santos está em terceiro lugar no grupo B com 4 pontos, enquanto o São Paulo lidera o grupo C com 10 pontos. O atacante Neymar, que foi apresentado ontem pelo Santos, não está aqui na Vila Belmiro. Era esperada a presença dele, mas por conta de todo o dia de ontem, o jogador acabou desistindo de comparecer ao jogo. Ele se reapresenta junto com o restante do grupo na segunda-feira. A torcida espera que ele volte a jogar com a camisa do Peixe já na próxima quarta-feira, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com transmissão da Record a partir das 9h30 da noite. Giovana. Obrigada, um bom trabalho para você e para a equipe. Duda. E daqui a pouco a gente fala mais de futebol e mostra os gols do sábado pelo Brasil. Veja a seguir, Hugo Mota, do Republicanos, eleito presidente da Câmara dos Deputados. E veja também os gols da rodada pelos campeonatos estaduais. Crimes contra mulheres voltam a subir no estado de São Paulo. Foram quase 15 mil casos registrados em 2024. O estado de São Paulo registrou um aumento da violência contra a mulher no ano passado. Os casos de feminicídio cresceram 13% em relação ao período anterior. A mulher que prefere não se identificar traz memórias de dor difíceis de serem superadas. Durante 17 anos, em um relacionamento abusivo, foi vítima de violência física e psicológica. Ele pegou meu celular e falou que eu estava com vários homens. Pegou uma panela de pressão e começou a me copiar. Há 2 anos, ela tomou uma decisão importante. Registrou uma queixa na Delegacia da Mulher e pediu uma medida protetiva. Mas, ao chegar em casa, foi ameaçada de morte e escapou por pouco. Ele simplesmente pegou as facas, escondeu, me chamou para uma conversa e ali ele ia me matar. Nem sempre as vítimas conseguem se proteger. Os crimes contra mulheres aumentaram no estado de São Paulo em 2024. Foram mais de 14.500 casos de estupro registrados. Já os feminicídios chegaram a 250, aumento de 13% em comparação com 2023. Para as vítimas, o que nós estamos recomendando é o contato zero. Então já troca a fechadura, não tem nenhum tipo de contato, nem por telefone, nem por e-mail, nada. Esta assistente social atua há 15 anos em São Paulo. A instituição em que trabalha ajuda mais de 400 mulheres vítimas de violência. Dentro de uma delegacia não tem um profissional, lá dentro não tem um psicólogo para receber essa mulher. Então hoje a terapia psicológica, você escutar essa mulher e saber o que ela realmente quer é muito importante. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que ampliou as políticas de proteção e que em 2024, 473 policiais foram incorporados ao combate direto à violência contra a mulher. Mulheres não tenham medo. Denuncie, vão na delegacia da mulher. Não tenha medo, se levante, seja corajosa e vai. O Jornal da Record faz agora um alerta para o perigo do uso da inteligência artificial entre crianças e adolescentes. Nos Estados Unidos, um assistente virtual, também chamado de chatbot, sugeriu a um jovem matar os próprios pais. Veja a reportagem e entenda o risco. Era uma conversa corriqueira entre um adolescente e o robô virtual criado pela plataforma Carter AI. O adolescente de 17 anos se queixava da decisão dos pais de limitar o tempo diário de acesso dele às telas, quando recebeu da máquina respostas assustadoras. Você sabe, às vezes eu não fico surpreso quando leio notícias e vejo coisas como criança mata os pais após uma década de abusos físicos e emocionais. Coisas assim me fazem entender um pouco por que isso acontece, escreveu o robô.
Os pais de outro menino de 11 anos também encontraram frases de incentivo à violência contra eles em conversas do filho na chatbot. Os dois casos ocorreram no Texas, aqui nos Estados Unidos, onde as famílias procuraram ajuda e entraram com uma ação na justiça. Eles pedem que o juiz determine a suspensão da plataforma até que os possíveis perigos oferecidos pelo sistema sejam solucionados. O processo ainda cita o Google como réu, porque a Big Tech teria apoiado o desenvolvimento da plataforma. Criada em 2021 por 2 engenheiros que haviam saído do Google e depois foram recontratados, a Character AI se tornou uma das principais empresas do setor, com chatbots que simulavam sessões de terapia ao vivo. Na Flórida, a Character AI também responde a um processo relacionado ao suicídio de um adolescente de 14 anos. Sewell Setzer, diagnosticado com ansiedade, se apaixonou na chatbot pela versão criada pela inteligência artificial de uma personagem de uma série de TV. Passou a ter problemas na escola e chegou a fazer terapia, mas o auxílio não foi suficiente. Um dos riscos é o aconselhamento eventual que essas ferramentas de IA podem dar em tentativa de suicídio, o uso indiscriminado por aqueles indivíduos com distúrbios ou deficiências mentais, em que passam a acreditar que a própria inteligência artificial possa ser eventualmente real. O Jornal da Record conversou com a advogada que cuida desse e de outros casos semelhantes. Para ela, as ações não buscam apenas indenização. As empresas de inteligência artificial têm que ter um freio, e novos produtos só podem ser lançados se forem seguros, diz Metaly Jan. Essa educadora aconselha uma aproximação maior dos pais e dos filhos, longe das telas. A gente vive um momento de muito pouca conexão entre famílias, entre pais e filhos. Sem essa conexão, os filhos não vão procurá-los. E aí sempre vai ficar mais fácil procurar a tela. Em resposta, a Character AI anunciou ter desenvolvido um modelo só para menores de 18 anos, com filtros de conteúdo mais rígidos e respostas mais moderadas. Em um comunicado, o Google disse que as empresas são completamente separadas e que nos seus produtos faz testes rigorosos de segurança. E aqui no Brasil, quase 8.000 denúncias de maus-tratos contra crianças foram feitas apenas em janeiro deste ano. No estado do Rio de Janeiro, 4 menores de idade morreram em decorrência deste crime. Essa é a última imagem de Maria Luísa Cravo da Silva, de 8 meses. Horas depois, a bebê foi deixada pela cuidadora em uma unidade hospitalar na zona oeste do Rio, sem vida. No corpo da menina havia uma série de hematomas. Eu quero o laudo da minha filha, eu quero saber o que aconteceu. Eu não vou descansar, eu não vou dormir até saber o que aconteceu com a minha filha. Outro caso que chamou a atenção foi de Arthur Vitor dos Santos, de 11 meses. Ele morreu após ser agredido dentro de casa. A mãe e o padrasto foram presos. Só em janeiro, quase 8.000 denúncias de maus-tratos contra crianças foram registradas em todo o Brasil. No estado do Rio, são mais de 1.100 casos, sendo 4 mortes. Números que chamam a atenção para a violência contra menores de idade. Esta psicóloga dá conselhos de como identificar os sinais de maus-tratos. Nas crianças pode apresentar marcas no corpo e às vezes também um silêncio repentino, vai deixar de brincar e também no comportamento ele pode trazer uma agressividade. Vai ter uma mudança brusca do comportamento. Você que está testemunhando um caso desse, um parente, um professor, um vizinho, você tem o dever de denunciar. Olha, chorando. Uma pesquisa mostra que em 4 anos o Brasil perdeu quase 46 bilhões de reais por causa dos estragos provocados por eventos climáticos extremos. As chuvas intensas e as inundações aumentaram 36% nesse período. Alagamentos, carros arrastados, imóveis inundados. Depois que o temporal passa, é hora de contabilizar o prejuízo. Para esta fábrica de produtos de refrigeração em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, o período chuvoso afeta toda a cadeia produtiva. A gente não consegue receber nossa matéria-prima em tempo hábil, para a gente produzir em tempo hábil, para não impactar na entrega dos clientes. Então,
um impacto financeiro também muito grande. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais revela que os eventos climáticos extremos aumentaram 36% no país em 4 anos. Minas foi o estado mais atingido, com quase 1.600 ocorrências, seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais de 32 milhões de pessoas foram impactadas pela chuva entre 2020 e 2023 e quase 1.000 morreram. Os eventos climáticos extremos também geraram um prejuízo de cerca de 46 bilhões de reais ao país. Só na agropecuária foram mais de 24 bilhões de reais. No setor de serviço, 17 bilhões. E na indústria, mais de 2 bilhões. Como consequência, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido no país, foi reduzido em 0,7%. Entre as soluções sugeridas pelo estudo estão a recuperação e proteção dos rios, ações educativas e melhorias na infraestrutura de drenagem. Com planejamento efetivo da ocupação da proximidade, pelo menos dos leitos que têm maior oscilação com relação ao seu volume, nós também podemos trabalhar numa leitura com usinas de grande porte hidrelétricas que venham reter parte do excesso da água das chuvas em algumas bacias fundamentais. Uma pesquisa mostrou que a poluição está contaminando os animais marinhos. E olha que impressionante, até 90% dos camarões do litoral paulista apresentaram microplástico no organismo. Essa foi a última pescaria da temporada. 4 dias em alto mar renderam pouco mais de 300 quilos de camarão. Igor esperava mais. É muito exaustivo, pegando vento, coisa. Foi bom e não foi, né? É o que está dando, a gente é obrigado a encarar. Até o dia 30 de abril é proibido pescar 7 tipos de camarões nas regiões sul e sudeste do país. É época de reprodução das espécies. E esse não é o único desafio que os pescadores enfrentam. Marcão trouxe 2 caixas cheias de camarão e um cesto lotado de lixo que ele mesmo recolhe do mar. Garrafa PET, garrafa de água mineral, copo descartável, bastante colherinha de sorvete descartável. É 1h30 de arrasto, vem sempre isso aí. Com tanto lixo no mar, animais marinhos acabam contaminados e as pesquisas científicas provam isso. A mais recente, que está sendo feita com camarões, aqui do litoral de São Paulo, por biólogos da Universidade Estadual Paulista, já revela dados preocupantes. Entre 80% e 90% dos camarões avaliados têm microplástico no organismo. Os dados ainda são preliminares. A pesquisadora da Unesp foi à Escócia com outros especialistas para tentar descobrir o tipo e de onde vem o plástico encontrado nos camarões. Com esse hábito de vida que eles têm de estar em contato com o sedimento, se alimentando das partículas ali, eles estão expostos, a uma grande quantidade de microplástico. Ítalo já coordenou outras pesquisas com o mesmo objetivo. Encontrou centenas de partículas de microplástico em apenas um mexilhão. Isso é resultado, primeiro, do uso maciço de plástico. Segundo, do fato de que o plástico usado ele não está recebendo uma gestão de resíduos adequada. Mas esses estudos com animais marinhos não investigam os riscos à saúde da população. O biólogo destaca que os microplásticos estão em diversos tipos de alimentos. Isso é um alerta. Significa que nós temos que nos preocupar e cobrar da classe política e da classe gestora soluções. Mas, de modo nenhum, abandonar o consumo de pescado, visto que é uma proteína de alto valor agregado e até recomendada o consumo pela Organização Mundial da Saúde. Começaram a valer as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao México, Canadá e China. O Canadá disse que foi informado pela Casa Branca sobre a nova política comercial e que os efeitos serão sentidos já na semana que vem. O presidente Donald Trump aplicou uma tarifa de 25% para produtos importados do Canadá e do México. Para a China, a tarifa é de 10%. Hoje, a União Europeia afirmou que está pronta para defender os próprios interesses. A declaração é uma resposta ao presidente Trump. Ontem ele disse que definitivamente iria impor tarifas ao bloco. Trump passa o fim de semana na Flórida e não tem compromissos públicos. Numa rede social,
anunciou que a Venezuela concordou em receber os estrangeiros ilegais que estavam acampados nos Estados Unidos. E o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi ao Panamá. É a primeira viagem dele como chefe da diplomacia americana. Amanhã, Rubio se reúne com o presidente panamenho, Raul Mulino. Trump já declarou que pretende retomar o Canal do Panamá. O grupo terrorista Hamas libertou hoje mais 3 reféns que ficaram em cativeiro por 484 dias. Em troca, Israel soltou 183 prisioneiros palestinos acusados por diversos crimes. A libertação começou cedo e dessa vez não houve aglomerações. A mudança acontece depois que Israel denunciou os riscos que os reféns correram na última quinta-feira, quando foram cercados por uma multidão. Hoje, os terroristas libertaram o terapeuta ocupacional Keith Siegel, de 65 anos, o carpinteiro Ofer Calderon, de 54 anos, e o soldador Yarden Bibas, de 35 anos. Em uma base militar no sul de Israel, a mulher de Keith Siegel, uma ex-refém do Hamas, comemora quando o marido é entregue à Cruz Vermelha. Já no hospital, ele se encontrou com as filhas. Israelenses se reuniram aqui na Praça dos Sequestrados para acompanhar a libertação. Por todos os lados, é possível ver homenagens aos reféns, especialmente à família Bibas. Yarden já está com as forças de defesa de Israel, mas os 2 filhos pequenos e a mulher seguem em poder dos terroristas. Na praça, pinturas, fotos e alívio com o retorno dos reféns. Esta chilena, que mora em Israel, faz questão de comparecer a todas as libertações. Eu me sinto no dever moral de vir aqui porque sou parte desse país, diz ela. Porque vivo aqui, sou parte deste país. Os reféns Ofer e Yarden estão neste hospital no centro de Israel. Dos 6 sequestrados que foram trazidos para cá desde o início do cessar-fogo, 3 já receberam alta. Todos passam por exames e o tempo de internação depende da avaliação dos médicos. Emoção também para Ofer Calderon. Ele recebeu uma surpresa. Ciclistas foram recepcionar o carpinteiro. Ofer é família. Só abraçar ele e não falar. Só abraçar. Em troca dos 3 reféns, 183 prisioneiros foram soltos. O número é maior do que os 90 previstos, porque inclui palestinos que foram detidos após o dia 7 de outubro. Voltamos a falar das eleições no Congresso e quem segue acompanhando tudo direto da Câmara dos Deputados é Luiz Fara Monteiro. Fara. Pois é, Sérgio, com apoio de 18 partidos, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, foi eleito presidente da Câmara para um mandato de 2 anos. A repórter Tainá Fafã acompanhou a votação. A eleição que garantiu a vitória de Hugo Mota terminou com 444 votos a favor e 53 contra. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Hugo Mota. Com apenas 35 anos, Hugo Mota se tornou o deputado mais jovem da história a sentar naquela cadeira. Entre os principais desafios do novo presidente está acomodar interesses de polos contrários e mediar conflitos entre poderes. Não há democracia com caos social. Não há estabilidade social com caos econômico. Defenderemos a democracia porque defenderemos também as melhores práticas e as melhores políticas econômicas para defender a paz nos lares dos brasileiros, sobretudo os que mais precisam. Mota disputou com Marcel Van Hatten, do Novo, e com o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Antes mesmo da eleição, houve a definição dos outros parlamentares que vão ocupar a mesa diretora, responsável pela organização dos trabalhos legislativos e pela administração interna. A nova composição tem, além de Hugo Mota na presidência, Altineu Cortes, do PL, na primeira vice-presidência, Elmar Nascimento, do União Brasil, na segunda vice-presidência, Carlos Veras, do PT, como primeiro secretário, Lula da Fonte, do PP, como segundo secretário,
delegada Catarina, do PSD, na 3ª secretaria, e Sérgio Souza, do MDB, na 4ª secretaria. Na questão da segurança pública, nós temos aí muitos temas que interessam também a nós mulheres, que nós precisamos estar no protagonismo. Então eu espero que juntamente com o presidente Hugo Mota, a gente possa trazer mais mulheres para o protagonismo, para relatorias importantes aqui na casa. Hugo Mota teve a aprovação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que ao se despedir do posto, disse continuar como um soldado do parlamento. Esta nossa presidência foi sobre isso, sobre entregar, sobre deixar um legado ao país, sobre produzir os avanços legislativos imprescindíveis e que o Brasil aguardava há décadas. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, destacou que ter um membro do partido na presidência da Câmara vai garantir o andamento de pautas econômicas, além de melhorar a relação com o governo. Nós vamos trabalhar sobretudo na pauta econômica, na pauta de políticas públicas que possam fazer com que haja uma ampliação da geração de emprego e renda, haja vista que a população precisa ter uma melhor qualidade de vida. Como é sabido e é notório que há uma dificuldade do presidente Arthur com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, e, por outro lado, não há essa dificuldade de diálogo do Hugo com este ministro, eu acho que essa relação tende a ser mais harmoniosa. Aos 35 anos de idade, Hugo Mota é o político mais novo a se tornar presidente da Câmara dos Deputados. Ele assume o cargo com uma ampla aliança partidária de apoio. Um nome que uniu deputados da base aliada e da oposição. Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega chega à presidência da Câmara com apoio de ampla maioria da casa. Uma candidatura construída a muitas mãos. O Hugo é um articulador nato. Quase uma unanimidade da Câmara, impressionante como ele consegue entrar em todas as salas e não precisar abrir a porta, já fica aberto para ele. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Desde 2023, Mota atuou como líder do Republicanos na Câmara dos Deputados. O presidente do partido abriu mão da candidatura em favor de Hugo Mota. A bancada de deputados do Republicanos tem a certeza de que seu líder reúne todas as condições para conduzir a presidência da Casa em defesa da atuação parlamentar e do diálogo harmônico e permanente entre os demais poderes. Hugo Mota é de tradicionais famílias de políticos da Paraíba. Pelo lado materno, o avô, Edivaldo Mota, foi deputado federal e a avó, Francisca Mota, é deputada estadual. Já o pai dele, Nabor Vanderlei, foi reeleito no ano passado prefeito da cidade de Patos, no sertão paraibano. A família paterna tem destaque na política de Patos desde a década de 1930. Hugo Mota é descrito como um parlamentar discreto, com bastante habilidade para a articulação política e capacidade de resolução, além de ter bom trânsito entre a oposição e a base aliada. Ele nasceu no dia 11 de setembro de 1989 em João Pessoa. Médico, casado e tem 2 filhos. Apesar da pouca idade, o paraibano está no 4º mandato como deputado federal. Chegou à Câmara em 2011, com 21 anos. Já passou pelo antigo PMDB, PRB e desde 2019 está no Republicanos. Atualmente é titular da Comissão de Finanças e Tributação. Em 2015, foi presidente da CPI da Petrobras, que investigou denúncias de corrupção na estatal. Em 2023, foi relator da PEC dos precatórios. É autor de 32 projetos de lei e de 18 propostas de emenda à Constituição. Com perfil moderado, Hugo Mota diz que, como presidente da Casa, quer trabalhar pela convergência. Juntos, vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter a sua autonomia e independência em relação aos demais poderes. É salutar compreendermos que uma boa gestão de país se faz com respeito, um pressuposto da harmonia. Um país equilibrado, um povo forte, se faz na construção dessa harmonia tão importante para a manutenção dos espaços democráticos.
Os presidentes da Câmara e do Senado determinam quais pautas serão votadas pelos outros parlamentares nos próximos 2 anos. Eles também criam comissões especiais para debater assuntos específicos. Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, lugar de debates acalorados e decisões que podem mudar a vida de muita gente. Mas o que vai ou não ser assunto em plenário, quem decide é o presidente da Câmara. É ele quem convoca e preside as sessões plenárias da Casa, define a pauta de votações e conduz os debates. Também é responsável por encaminhar projetos aprovados na Câmara para a análise do Senado ou para a sanção do presidente da República. E no caso de emendas aprovadas nas 2 casas legislativas, é o responsável pela promulgação. O presidente da Câmara dos Deputados tem ainda o poder de determinar a criação de comissões temporárias ou permanentes para análise de matérias específicas. Além disso, cuida da administração da Câmara dos Deputados. Isso inclui supervisionar a correta aplicação do orçamento da casa, o andamento dos contratos e o que for relacionado aos recursos humanos, como o poder de exonerar e nomear servidores em cargos de confiança e assinar atos administrativos. Cabe a ele ainda decidir sobre a abertura ou não de pedidos de impeachment do presidente da República. Em eventos oficiais, é ele quem representa a Câmara dos Deputados. Isso inclui a interlocução com o Judiciário e o Executivo. Arlindo Quinalha sabe bem como é estar à frente de um cargo de tamanha importância. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados entre 2007 e 2008. Para ele, o principal desafio do cargo é a escolha dos temas a serem debatidos. A questão central de um presidente da Câmara é ele conduzir os trabalhos. É ele que define a pauta. É ele que chama ou não chama o colégio de líderes para tomar alguma decisão. Então, a primeira síntese foi: eu vou pautar aquilo que é de interesse do país. Já o presidente do Senado é o representante máximo do Poder Legislativo, porque é também quem preside o Congresso Nacional. Ele está à frente da mesa diretora e decide quais matérias serão discutidas e votadas nas sessões em plenário, incluindo nas sessões conjuntas que reúnem deputados e senadores. Também é responsável por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição e ao regimento interno. O cargo tem atribuições exclusivas, como dar posse ao presidente da República e convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal. O presidente do Senado participa ainda do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado Democrático. Também é ele que decide dar andamento ou engavetar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Eunício Oliveira chefiou o Poder Legislativo entre os anos de 2017 e 2018. Ele torce para que o próximo presidente resgate o protagonismo das comissões. É preciso que as comissões sejam valorizadas. Os debates estão nas comissões. Você vai ter uma matéria que é uma matéria de discussão difícil para a sociedade. São nas comissões que isso acontece. Os presidentes da Câmara e do Senado são eleitos para mandatos de 2 anos, mas podem continuar por mais 2 caso sejam reeleitos pelos parlamentares. Logo que assumem, os 2 integram a linha de sucessão da presidência da República. São eles que decidem o que vai ser votado, quando vai ser votado e como vai ser votado. Historicamente, nós já vimos que, a depender do que os presidentes colocam em votação, isso pode ajudar ou prejudicar o governo que está, naquele momento, no Poder Executivo. E os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, já se encontram com o presidente Lula na segunda-feira. Eu fico por aqui. A gente volta a falar de futebol. O Corinthians venceu mais uma no Paulistão. O Timão derrotou o Noroeste na Neoquímica Arena por 2-1. Igor Coronado chutou forte para abrir o placar. No segundo tempo, Thales Magno ampliou depois da bela jogada. E nos acréscimos, Pedro Felipe diminuiu para o Noroeste. Mais cedo, a Portuguesa, enfim, ganhou no Campeonato Paulista.
No sufoco, a Portuguesa conseguiu a primeira vitória no Paulistão. A Lusa derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Mercado Livre, Pacaembu, em São Paulo. A Lusa fez 3-0 ainda no primeiro tempo, mas viu o Botafogo quase empatar no segundo tempo. Final 3-2. O São Bernardo ganhou por 2-1 da Inter de Limeira e chegou à terceira vitória seguida no campeonato. E a gente vai ver os gols, então, de outros campeonatos estaduais. O Vasco jogou em Cariacica, no Espírito Santo, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O adversário Volta Redonda abriu o placar com um gol contra de João Vitor. O Vasco empatou com o artilheiro Verrete, de pênalti. Num contra-ataque, o atacante Bruno Santos, do Volta Redonda, encobriu o goleiro Léo Jardim. Nos acréscimos, Verrete fez de cabeça o segundo dele no jogo e arrancou o empate em 2-2 para o time cruzmaltino. Pelo Campeonato Brasiliense, o Wallace Pernambucano chutou. O goleiro Sidão não segurou e Mateuzinho aproveitou o rebote para abrir o placar para o Capital contra o Sobradinho. 6 minutos depois, Renan Oliveira acertou a trave num cruzamento e Pipico empatou para o Sobradinho. Placar final 1-1. Empate por 1-1 também no Superclássico Maranhense. Cavi fez de cabeça para o Sampaio Correia. O Motoclube reagiu e empatou com um belo chute de Luiz Gustavo. Pelo Campeonato Paranaense, o Paraná venceu por 1-0 o Rio Branco jogando fora de casa com um gol de Riquelme. O Itabaiana goleou o Falcão pelo Campeonato Sergipano, 4-0. No Rio, o Fluminense anunciou hoje a renovação de contrato de John Arias, que era alvo de times europeus. A notícia foi divulgada pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Com o status de maior reforço da temporada, o jogador colombiano acertou a permanência no clube até 2028. Eu jogo por amor ao Fluminense, eu jogo porque amo jogar nesse clube, então eu acho que quando você é feliz em um lugar, tudo fica mais fácil. Arias é o 4º estrangeiro que mais vestiu a camisa do Fluminense na história. Ele conquistou 2 cariocas, uma Libertadores e uma Recopa. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem Super Tela com o filme O Dia do Atentado. Não pode perder, hein? Boa noite para você, ótimo domingo. Boa noite, bom domingo. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.